Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. A nossa meta, o nosso propósito maior é obedecer ao texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé, o Senhor. E o versículo continua dizendo: tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. O título dessa reflexão é Arrependimento e Conversão. E a palavra-chave é a sabedoria de Deus. Vamos ver o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Ali diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No contexto, quando o apóstolo Pedro declarou essas palavras, ele havia acabado de curar um coxo de nascença, que todos os dias ficava pedindo esmolas na porta do templo, e que era conhecido por todos no local. Essa história completa está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 26. Vale a pena ler o capítulo todo. É uma leitura rápida e a palavra nos aproxima do amor de Deus. Quando o homem, agora curado, ficava saltitando ao lado dos apóstolos, Pedro e João estavam juntos, e tendo juntado ali uma multidão, Pedro tomou a palavra e ensinava aos judeus. Pedro deixou bem claro que tudo o que viam, os milagres, não era obra deles, apóstolos, mas do Senhor Jesus, a quem eles haviam crucificado. Então ele declara: mataste ao príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e pela fé que é por ele, deu a este esta perfeita saúde. Acenando a eles como perdão, uma desculpa pelo tempo da ignorância, exorta-os agora na promessa da vida eterna, conforme esse enunciado do versículo 19. Pedro não era um homem letrado, ele não tinha estudos, era um simples pescador. Porém, mais de uma vez revelou a sua sabedoria, inspirada por Deus, trazendo em uma única fala vários ensinamentos diferentes. Em Atos 3,19 ele revela que arrependei-vos e convertei-vos são duas condições diferentes e com peso muito diferentes também. Arrependei-vos. Este é um convite para o arrependimento dos pecados e dos maus caminhos. Esse arrependimento é que leva à salvação e foi pregado por João Batista, que anunciava Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também pelo próprio Senhor Jesus, que pregava lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz: então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É esse o arrependimento que traz a salvação do homem. E convertei-vos. Convertei-vos a Jesus somente terá valor se for acompanhado do arrependimento dos pecados e dos maus caminhos. Apenas se converter a Cristo não é o plano de salvação do Senhor Jesus, e nós vamos explicar o porquê. No seu ministério, o Senhor Jesus costumava adotar dois procedimentos. Ele realizava os milagres e, segundo, ele ensinava a palavra. Os milagres serviam a dois grandes propósitos. Primeiro, atrair o povo, pois todos necessitamos sempre e muito de alguma ajuda, de um milagre. E segundo, para extravasar o imenso amor com o qual o Senhor nos amou. Atraídos pelo interesse nos milagres, ainda hoje as igrejas ficam lotadas pelo interesse nos milagres. Então o povo ouvia a pregação de Jesus e aprendia sobre o reino de Deus. No entanto, a maioria apenas se convertia a Cristo e então passavam a segui-lo, principalmente pelos interesses imediatos. A esse tipo de conversão, Cristo rejeitou. Vejam como. Uma vez, os apóstolos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, e o Senhor respondeu, lá em Marcos capítulo 4, versículo 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Lá em Lucas 8:10 o Senhor disse:
E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E finalmente, em João 6,26, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Esse texto bíblico a seguir revela bem que aqueles que são apenas convertidos podem virar as costas e ir embora rapidinho. Jesus disse lá em João 6,64: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era que o havia de entregar. E em João 6,65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. O resultado disso nós vemos em João 6,66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, quem apenas se converte a Cristo, geralmente o faz procurando benefícios imediatos, o seu milagre. E quando consegue o que queria, ou quando não consegue nada, logo vira as costas e nunca mais a congregação ouve falar deles. Por isso, é fundamental que primeiro as pessoas se arrependam dos seus pecados e dos seus maus caminhos. Porque aí sim, quando a pessoa se converter, irá fazê-lo com uma verdadeira conversão. E esse é o plano de salvação do Senhor Jesus. Nesse vídeo, nós falamos sobre arrependimento e sobre a conversão. Para completar o ensinamento desse versículo, nós precisaremos de um novo vídeo para falar sobre apagar os pecados, os tempos do refrigério e a presença do Senhor. Faremos um novo vídeo sobre esse tema, porque por hora ficamos felizes por vocês nos acompanharem nesse estudo. Por favor, não deixe de curtir, subscrever o nosso canal e compartilhar essa mensagem. Não lhes custa nada e assim você nos abençoa e nos fortalece para continuarmos abençoando você e juntos podemos praticar a grande comissão: ir por toda a terra pregando o evangelho a toda criatura, conforme a ordem de Jesus em Mateus 28, 16 a 20. A internet alcança por toda a terra. Que Deus abençoe as nossas vidas, abra as nossas mentes para o pleno entendimento da Santa Palavra e abra o nosso coração para que possamos crescer a cada dia um pouquinho mais em amor. Amém, irmãos.